Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? E aí, vocês me aguentam mais 3 dias? Raquel, que música linda. Vocês viram o que ela acabou de cantar? Foi muito forte. Então, eu creio no que Deus diz sobre mim. Vocês lembram da Noemi ontem? É exatamente isso. E aí, vamos lá, rapidinho. Para prestar atenção. Você costuma, a gente já falou sobre isso ontem, a gente vai aprofundar um pouquinho mais hoje. Você costuma basear a tua vida em quê para tomar decisões? Você costuma tomar decisões baseadas nas tuas experiências, no que as pessoas dizem, no que os estudos dizem? Você realmente acredita que a Bíblia pode ser a base, a fonte, a referência de comportamento humano? Eu quero ouvir. Vocês acreditam? Não, gente, eu quero escutar. Vocês acreditam? Tá, eu quero só ver. Porque o que a gente vai conversar hoje é um assunto que é muito delicado. E a Bíblia, ela vai na contramão do que o senso comum diz. Vocês estão preparados? Vamos orar? Pai querido, vem estar conosco agora. Tu sabes que o assunto é difícil, o assunto vai mexer com alguns conteúdos nossos, mas eu te imploro, Senhor, se é para falarmos sobre isso, que tudo o que acontecer aqui seja somente para a tua honra e para a tua glória. Que nada seja dito em vão. Abra nossa mente e nosso entendimento para que possamos ouvir a tua voz. Em teu nome, amém. Vamos lá? Hoje eu vou trazer um assunto que, vamos lá, Colossenses, capítulo 3, verso 13. Vou esperar vocês abrirem. A gente vai falar hoje sobre o melhor antídoto para a nossa saúde mental, física, emocional, para os nossos relacionamentos. E eu vou provar para vocês o que eu estou falando aqui. Colossenses, está mais no finalzinho da Bíblia. Alguém precisa de ajuda para abrir? Você está precisando de ajuda, lindo? Colossenses, capítulo 3, verso 13. Eu quero ouvir vocês, ok? Eu sei que nós temos versões diferentes, mas a gente pode ler todo mundo junto. Todo mundo conseguiu abrir? Vamos lá, então? O que está falando aí? Suportai-vos uns aos outros. Até pouco tempo atrás, a palavra perdão, ela estava completamente exclusiva de templos religiosos. Na década de 80, a psicologia começa a fazer estudos sobre a prática do perdão. Ano de 2000 em diante, a gente começa a ter uma vasta gama de estudos sobre o comportamento humano voltados para a prática do perdão. E por que que isso acontece? Por que esse interesse tão grande? Isso aqui são estudos falando, ok? Foi comprovado que perdoar traz uma série de benefícios tanto para a saúde emocional, quanto para os relacionamentos conjugais, familiares, relacionamentos em geral. E aí eu fico pensando, gente, a Bíblia foi escrita quando? Há muito, muito tempo. E agora a gente começa a ver a ciência falando sobre algo que a gente, em teoria, já sabia. E olha só, para vocês terem uma noção, eu trouxe alguns estudos aqui para vocês. Quais são os benefícios do perdão para a nossa saúde? Quando a gente pratica o perdão, nós temos menos problemas de variação na pressão sanguínea. Existem estudos correlacionando a falta de perdão a infarto. Olha só que interessante. Olha esse segundo estudo aqui. O perdão, ele melhora o sistema imunológico. Foi feito um estudo com pacientes com HIV. E pacientes com HIV que praticavam o perdão, eles apresentavam o aumento do sistema imunológico, ou seja, o aumento da defesa do nosso próprio organismo.
Interessante isso, né, gente? Olha que outro benefício. Perdoar nos leva a esquecer de eventos dolorosos. E esse estudo foi feito com mulheres vítimas de abuso sexual. E o que esse estudo mostra? Quando essas mulheres perdoavam o abusador, elas passavam a se esquecer de detalhes, da riqueza de detalhes da situação. Elas lembravam do evento, mas elas já não lembravam mais com a riqueza de detalhes. E isso trazia leveza, isso trazia cura, isso fazia com que elas conseguissem seguir as suas vidas. Forte isso, né, gente? A prática do perdão melhora a qualidade do sono e, com isso, reduz a fadiga, o cansaço, diminuição do estresse, da ira. Existem estudos correlacionando a prática do perdão como fundamental para a remissão dos sintomas depressivos. E aí melhora a saúde física, emocional, os relacionamentos. Ou seja, quando você começa a colocar a prática do perdão no teu modo de viver. E aí, vamos lá, quem gosta de beber água aqui? Você ama? Mas tem gente que não gosta, não é? Teve gente que me olhou assim, Mas eu sei que eu tenho que beber água, porque se eu beber água, o meu corpo vai funcionar melhor, meu intestino funciona melhor. Então, por exemplo, meu marido, ele não é fã de água. Ele toma obrigado, porque ele sabe que aquilo faz bem para ele. A prática do perdão, ela precisa ser algo rotineiro na nossa vida. E aí, vamos lá. Quando você não pratica o perdão, você se habitua a inserir lixo emocional. Como assim, Simone? Me explica melhor isso. Então, vamos lá. Acontece uma cena e você fica magoado. Foi algo que foi dito, foi um comportamento que não foi legal, e isso machucou você. Você ficou magoada com isso. Quando você nutre aquela mágoa, o tempo vai passando e você vai ver a pessoa, e aí você vai lembrar do evento e você vai ressentir. E aí você vai contar para uma outra pessoa o que aconteceu. E aí você começa a contar e você começa a expressar tudo de novo. Vocês conhecem alguém assim? Meu marido que diz, né? Acontece uma coisa, eu conto para ele, eu conto para minha mãe, eu conto para minha amiga, e ele fala, você está contando, parece que você está vivendo a situação de novo. Mas é isso que acaba acontecendo. A gente ressente. E quanto mais a gente ressente, mais a gente acumula memórias dolorosas. Porque elas estão carregadas de emoções. E isso vai fazendo com que o termo que seja usado é lixo emocional. E as pessoas que guardam ressentimentos são pessoas secas, ríspidas, grosseiras. Só que, ao mesmo tempo, são pessoas com uma história de sofrimento. Porque elas estão acumulando, elas estão empilhando uma série de histórias ruins. Vocês já viram, gente, aquelas séries de acumuladores? Já viram alguma coisa assim? Que não dá para entrar na casa. É triste demais. Tem muita gente que o cérebro está igualzinho àqueles acumuladores. Vão acumulando lixo. E que estilo de vida é esse? Quanto tempo você acha que você vai viver bem daquele jeito? A questão é que a gente não vê. E aí a gente fica nessa história. Eu costumo dizer, se tem um gás vazando, o que acontece com você imediatamente? Tá vazando o gás, o que você faz? Você vai atrás para resolver, não é? Ou se está vazando um gás em algum lugar que não tem nada a ver com você, o que você faz? Você sai do lugar. Por quê que você faz isso? Porque, para proteger, porque é perigoso, não é? O problema é esse. A mágoa, o ressentimento não tem cheiro. E aí a gente se delonga por mais tempo do que a gente deveria. E isso traz um problema sério para a nossa vida. A ponto de a gente adoecer física e ou emocionalmente. Tinha uma senhora de 80 anos. E essa senhora, 15 anos, ela começou a desenvolver... Na verdade, ela começou a sentir dores nas pernas e ela ia fazer exames e os exames não davam nada. E ela começou a ter perdas. Ela começou a ter perdas de movimento
E ela ia em tudo quanto era especialista e ninguém conseguia descobrir o que essa mulher tinha. E ela parou de andar. Ela foi internada, os médicos começaram a achar, deve ter algo grave que a gente não viu ainda. E aí os médicos reviraram ela, de cabeça para baixo. Simbolicamente, ok, gente? Mas eles reviraram, viram tudo. E eles até acharam alguma coisinha de perda óssea, mas nada que justificasse o quadro que ela apresentava. E ela estava lá esperando todos os exames saírem para ela receber alta. E nisso passa um missionário. Passa, sabe, não tem aquelas pessoas que gostam de fazer trabalho nos hospitais? E ele passa lá. E ele fala, o que aconteceu com a senhora? Não, eu não consigo andar, já tem 3 semanas que eu não ando. E o que aconteceu? Não, os médicos estão procurando, eles não sabem ao certo o que eu tenho. E ele falou, sabia que a senhora pode ter algum problema associado à falta de perdão? Ela, nada a ver. A senhora tem mágoa de alguém? Eu tenho. Eu tenho uma prima que eu amava demais. Ela era minha parceira. Depois que meu marido morreu, a gente virou best friend. E tem 15 anos que a gente teve uma briga horrorosa e a gente nunca mais se falou. E ele falou, tá vendo? Quanto tempo tem o problema da dor? Aí ela, não pode ser, não é? Não, isso não é verdade. Não pode ser possível. Aí ele pegou e leu esse verso aqui com ela, ó. Deixa eu colocar aqui. Você pode colocar para mim? Aí. O que está falando aí? O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido... Ela falou, eu não creio que isso é verdade. Não pode ser possível uma coisa dessa. E aí ele começou a estudar com ela. Fez estudo rápido com ela. E ele falou, por que você não perdoa ela? Tira isso de você. Isso daí vai te deixar curada. E aí ela falou, será? E ele diz que foi uma das orações mais lindas que ele ouviu na vida dele. Aí ele falou, agora você tem que falar com ela. Ela falou, mas é impossível. Ela foi para o Maranhão, ela mora no Maranhão, tem 15 anos que eu não a vejo. E não tem como, é impossível falar com ela. Ok. Ela voltou para casa, na cadeira de rodas. Ela tinha uma acompanhante agora para cuidar dela. 3 dias depois a campainha toca. E ela levanta para atender a campainha. E para surpresa dela, quando ela abre a porta, quem estava lá? A prima. A prima não aguentava mais ficar distante dela. E elas se abraçaram. E elas pediram perdão uma à outra. E ela fala que aquilo ali foi bálsamo para o coração. 1 mês depois, ela descansa. 80 anos. Mas ela descansou em paz. Vocês percebem o que é quando você se liberta do perdão? É muito importante que você pense que o perdão, ele não é para o outro. O perdão, ele é necessário porque ele faz bem para a minha saúde. Os estudos estão mostrando isso. Quando você está bem, você vai lidar melhor com a tua vida. Agora, a mágoa, ela te impede de lidar com a própria vida. Vocês estão entendendo a profundidade disso? Quando temos mágoa, a gente leva uma vida aquém. A mágoa, ela acaba fazendo secar os ossos. E a mágoa, ela precisa ser retirada. Porque se ela não é retirada, ela faz um estrago tremendo. Eu costumo comparar a mágoa como pus, sabe? Meu pai tem 6 meses. Tinha um cravo aqui na coluna. E minha mãe foi tirar o cravo. Só que nessa de tirar, não sei o que aconteceu. 3 dias depois, o meu pai estava com um caroço imenso nas costas. E passaram mais alguns dias. Ficou um negócio imenso, gente, lotado de pus. Meu pai não conseguia deitar, meu pai não conseguia se movimentar, meu pai não conseguia colocar roupa, nada. Foram para o hospital 8 dias de antibiótico, porque podia pegar o corpo inteiro aquilo lá. A mágoa é isso que ela faz com a gente. Ela paralisa a nossa vida, ela prejudica a nossa vida. E aquilo precisa sair. Precisa sair. Se não sair, vai estragar a minha vida. Os estudos dentro da área de psicossomática, eles focam muito na questão do perdão, porque o perdão,
ele traz cura. E eu não estou falando do outro. Eu vejo pessoas falando, Simone, mas ele me machucou demais. Ela me machucou demais, não dá para eu perdoar. Eu te digo uma coisa, quanto mais machucado você está, mais mágoa, mais lixo emocional tem aí, maior a necessidade de você perdoar para você liberar. O outro está dormindo lá tranquilamente. É você que está acordado. É você que não está dormindo direito. O outro nem sabe que você está desse jeito, porque a mágoa, ela funciona exatamente como isso. É um veneno que você acaba não querendo dar para o outro, porque eu vou me vingar por meio de não vou perdoar, mas eu estou destruindo o meu próprio corpo. Está todo mundo me olhando. Vocês percebem o que está acontecendo aqui? Vocês estão começando a entender que o perdão, ele está associado a sentimentos que são ruins. E esses sentimentos, quando eles permanecem em mim por mais tempo, eles acabam sendo lixo tóxico no meu corpo. Você percebe por que os estudos estão focando tanto na questão do perdão? Só que os estudos também estão focando em perdão aplicado a relacionamentos. Não existe relacionamento saudável se não há perdão. Vamos lá, gente. O Japão, ele é um país famoso por ter o quê? Quem sabe? Terremotos. Tem pouco terremoto? Muito. Os prédios lá caem? Por que em outros países os prédios caem e no Japão os prédios não caem? Eles se preparam. O que alguém falou aqui também? Eu não consegui ouvir. A construção é diferente. Eles se preparam. E eu fico pensando, eu acho que todos vocês gostam de estar em relacionamentos. São pessoas com desenvolvimento atípico que não gostam de estar em relacionamentos. Mas as pessoas, em geral, gostam de estar em relacionamento. É base. Se você quer viver, se você quer desfrutar de relacionamentos, é base você saber perdoar. Eu fico pensando, né? Tem gente que é assim, eu vou ser teu amigo, mas não vai me enganar não, hein? Eu não quero passar raiva com você, hein? Se você começar a colocar, nunca ter problemas, nunca ter decepções com as pessoas, quantos vão sobrar? Nem você sobra numa hora dessa. Porque todos pecaram, todos nós vamos pisar na bola. Nós não somos perfeitos, nós viemos de famílias que não são perfeitas e nós nos relacionamos também com pessoas que não são perfeitas. O perdão, ele é a mola motora para os relacionamentos. Não tem ninguém santo aí que não precisa de perdão. E por que o perdão precisa fazer parte? Porque nos relacionamentos vão haver ruídos de comunicação. Sabe aquela história? Eu falo A, ele entende B, ele faz C, eu fico chateada com o que ele fez, mas ele nem sabia. Eu tinha entendido que era para fazer assim, mas eu não gostei. E aí, olha os ruídos, olha os desentendimentos. Quantas e quantas vezes eu atendo casais que falam português do Brasil e português de Portugal. Estão falando português, mas não se entendem. São ruídos na comunicação. É comum também, no nosso jeito humano de ser, a gente agir de vez em quando de maneira impulsiva. A gente vai falar coisas que a gente não deve. Inclusive, vamos fazer um parêntese, nem estava aqui. Veio agora na minha mente, eu preciso falar. Sabe aquele verso, não se ponha o sol sobre a vossa ira? Aí você pensa assim, a gente não pode dormir brigado. Aí você está saindo 10 horas da noite da casa da sogra, e aí vocês começam a brigar no carro. Já foi complicado lá e vocês estão brigando no carro. 10 horas da noite, o nível de cortisol lá em cima, adrenalina, noradrenalina, o nível de paciência baixíssimo. Não, mas a gente tem que conversar agora porque não pode se pôr o sol. Gente, o sol já se pôs há um tempão. O que você precisa agora é baixar essas sensações esquisitas para vocês poderem conversar. Então, é muito melhor que vocês esperem, deixa o tempo passar. No outro dia,
Vamos conversar sobre o que aconteceu ontem? Que aí a gente precisa agora entrar em um aspecto muito importante. Os relacionamentos, eles não acabam com grandes eventos. A maioria deles. A maioria dos eventos, dos relacionamentos, acabam com pequenas situações. Poxa, ele fez isso, eu não gostei. Mas é besteira, vou deixar. Aí vem o segundo dia. Ai, fez isso de novo, não gostei. Hoje eu vou falar. Ah, mas tem tanta coisa para fazer, vou deixar. E eu sei, um cupim, ele não é capaz de fazer um estrago. Agora junta um monte de cupim. A parede fica oca. E é muito importante você começar a prestar atenção. Você tem uma tendência a guardar? Você já começou a entender. Guardar é você colocar dentro do teu corpo lixo emocional. E aí sabe o que vai acontecendo ao longo dos anos? Essa relação não é inimizade que a gente tem, mas ela está fria. Não é ódio que eu sinto por ele, mas é indiferença. Tanto faz, tanto fez. Não é a questão de vamos pedir divórcio, mas não quero mais sentar na mesa. Cada um vai no seu tempo. Muitas vezes, esse distanciamento, ele está marcado por pequenas situações de cupins, de mágoas, que vão se acumulando e a gente acaba se distanciando. Estou falando difícil, gente? Até agora, eu estou mostrando só o que a ciência fala sobre o perdão. Só isso. E por que que a ciência está voltada para a prática do perdão? Tem uma pesquisadora, ela trabalha com desenvolvimento, o foco é em crianças e adolescentes. E eu vi um trechinho que eu achei muito interessante, que ela fala assim, os teus filhos, eles têm a prática, ela não tem nada a ver com religião, ok, gente? Porque eu não estou falando de religião aqui, estou falando de ciência. Os seus filhos têm a prática de ver vocês em casa pedindo perdão um ao outro? Tem crianças que têm muita dificuldade de pedir perdão porque elas não assistem isso. E aí ela fala, isso faz bem para essa criança e isso vai prevenir relacionamentos saudáveis lá na frente. Eu fico pensando, gente, pessoas que provavelmente nunca leram a Bíblia, dando uma aula sobre a prática do perdão. Só que aí a gente precisa prestar atenção. Será que dentro de casa tem a prática do perdão? Qual é o nome dele? O pequenininho. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui, Cauã. Cadê o microfone para o Cauã? Vamos lá. Cauã. Quantos anos você tem, Cauã? Nossa, oxi. Olha, ele falou oxi. Tá ligado, pode falar de novo. Cauã. Cauã, quantos anos você tem? 7. Cauã, você sabe o que é perdão? Perdão para Deus. Ó, que bonitinho. Mas você sabe o que significa isso? É um perdão para quando as pessoas batem na criança e aí depois pede perdão. Ai, que bom. Se a gente não se tornar como uma criança, a gente não vai herdar o reino dos céus, não é? Tá, e você perdoa a tua irmã? Sim. E o teu irmão? Sim. E o teu pai e a tua mãe? Todos. Ai, pode sentar, Cauã. Coisa mais linda. Mas vamos lá. O que é o perdão, então? Ele já deu uma aula aqui pra gente. Mas o que a ciência fala sobre o perdão? Perdão é você estar tranquilo por algo que aconteceu, mas que a gente gostaria que não tivesse acontecido. Então, eu tenho a lembrança, eu tenho a memória, mas ao invés de eu sentir aquelas sensações esquisitas, ruins, eu não sinto mais nada. Está neutro. Eu consigo lembrar, eu consigo falar, mas eu não sinto mais aquela sensação ruim. E isso acaba fazendo com que a gente fique em paz. Aquela lembrança, ela se torna passado. A gente tem uma mudança de sentimento em relação àquela lembrança. Ontem eu trouxe a questão da cicatriz e eu quero mostrar de novo. Então, tem uma cicatriz aqui. Não lembro agora quanto tempo eu já estava casada, mas a Ana Sofia estava com 2 anos.
A gente não gosta de viajar de carro, mas a gente gosta muito de ir para o Rio Quente. Quem conhece Brasília sabe, tem um lugar muito gostoso lá. Então a gente vai 2 vezes por ano para esse lugar. E olha a loucura. Era ano novo, 31 de dezembro, estávamos em Aracaju, meu marido é de Aracaju. Passamos com a família, era para a gente dormir cedo, porque a gente tinha um voo às 4 horas da manhã e a gente queria pegar o carro e já seguir para o Rio Quente. A gente foi dormir 2 horas da manhã. Acho que 1 hora da manhã. Dormimos 1 ou 2 horas no máximo. Pegamos o avião, chegamos em casa, pegamos o carro e fomos. Eu, meu marido, Ana Sofia e minha mãe. Faltavam 32 quilômetros para a gente chegar. 32 quilômetros só. Estava chegando. E eu lembro claramente. Estava conversando com a minha mãe. E aí o André começou a desviar o carro. Eu falei, André, você está desviando o carro. André, você está saindo da pista. E nessa de, André, você está saindo da pista, o carro capotou. Perda total. Um cheiro horrível de gasolina. Gente, nunca vi tanta gente parando. E era assim. Para mim, lembra que eu falei ontem que a nossa memória, ela esquece segundos a minutos antes e segundos a minutos depois? Para mim, eu tinha saído pela porta do carro. Mas não, o carro estava capotado. Eu tive que sair pelo vidro da frente. E para mim, o carro capotou, já tinha uma pessoa do lado. Mas aí eu fico pensando, de repente não era uma pessoa, eram anjos. Eu só sei que todo mundo começou, tem um bebê, tem um bebê, tem um bebê. E aí pararam vários carros, 3 ambulâncias chegaram, foi tudo muito rápido. Mas não aconteceu nada com a gente. A Ana Sofia foi a última a sair do carro por conta da cadeirinha. E foi muito interessante, gente, porque minha mãe ficou com ela. E aí minha mãe falava, a vovó está aqui, está tudo bem. Ela chorava muito, muito, porque ninguém estava falando com ela. Eu saí pela frente, para mim eu tinha saído pela lateral. E aí ela falava, a vovó está aqui, está tudo bem. O André pega a Ana Sofia e eu vejo sangue na perna da Ana Sofia. Mas, na verdade, o André tinha machucado a mão. Tinha feito um corte na mão e esse corte, ele falou, está tudo bem, Simone, está tudo bem, é meu, é meu. Ok. O André tem uma cicatriz até hoje aqui. Ele fala, é bom que essa cicatriz esteja, para eu nunca mais esquecer. Não dói mais. Mas durante muito tempo, aquilo doía. E a gente precisa entender. A prática do perdão, existem situações em que a gente vai colocar diariamente o perdão. Coisas pequenas. Mas vão existir coisas grandes que vão acontecer na nossa vida, em que o perdão, ele vai exigir tempo. O perdão, ele acaba sendo um processo. E por que que é um processo? Porque, na verdade, o nosso foco não está no perdão. Perdão é consequência quando a gente aprende a lidar com a mágoa. Estou falando difícil? Eu preciso que vocês entendam aqui, inclusive, gente, eu estou sem meu caderninho, meu livrinho. Pega o livrinho, pode ser esse aqui. Vocês vão pegar o livrinho hoje e a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no dia da culpa. Então, hoje, quinta-feira, vocês vão abrir em quinta-feira. Vou pedir para vocês anotarem, ok? Podem anotar na primeira folha. Segunda folha, vocês vão deixar ela em branco. Ninguém toca na segunda folha, ok? E eu quero mostrar para vocês esse esquema aqui. Não quero que vocês anotem esse esquema, mas é só para vocês entenderem. Isso que é legal. Deus, ele pede para a gente perdoar. E aí, os estudos vêm mostrando de maneira didática como que a gente pode estar aplicando isso e colocando como hábito na nossa vida. Então, acontece um evento, acontece uma situação, e isso acaba gerando sentimentos ruins, e eu acabo associando esses sentimentos à pessoa. Então, vamos pegar a Gláucia de novo. A Gláucia foi ríspida comigo. E aí eu falo assim, nossa, a Gláucia, ela é má. A Gláucia é maldosa. A Gláucia é. Percebe? Eu estou sentindo e eu associo a Gláucia. Uma coisa muito importante que vai salvar teu casamento, teus relacionamentos, relacionamento com os teus filhos. Você vai falar sobre o comportamento, mas você nunca vai falar da pessoa. Presta atenção. Separe a pessoa do comportamento.
é muito importante que a gente sinta essa sensação estranha, esquisita, quando a gente passa por situações em que há desrespeito, em que há uma sensação de a pessoa ela acabou passando do limite com a gente. Então, é importante que a gente entenda que aquele comportamento, ele faz mal para a gente. Só que a maioria das pessoas vai fazer o quê? Essa pessoa é ruim. O que ela faz não é bom. Por quê? O nosso cérebro faz isso. Se eu sei que a Gláucia vai me fazer mal, eu quero distância da Gláucia. Não quero mais ficar perto dela, como forma de proteção. E aí eu fico ressentindo, eu fico recontando aquela história, aquilo vai se solidificando igual cimento, e aí daqui a pouco eu não consigo mais ficar no mesmo ambiente que a Gláucia está. Eu me lembro de uma situação que eu atendi uma pessoa, ele amava, era primo novamente, amava o primo, eles tiveram uma briga muito feia. E ele falou, acabou, nunca mais. Porque é assim que o mundo fala, é assim que o mundo faz, acabou. Eu posso até deixar uma vez, mas acabou, não quero mais. Para mim, morreu. Quem escuta isso? O problema é quando a gente se diz cristão e a gente faz a mesma coisa. Mas não quero chegar aí. E aí o que acontece? Eu acabo generalizando. A Gláucia é o problema. E como é que a gente vai lidar com a mágoa? E eu queria que vocês anotassem, gente. A Gláucia vem e ela me xinga, me irrita. E eu me sinto mal. Eu me sinto desrespeitada, eu me sinto constrangida, eu fico triste, eu fico machucada, eu fico magoada. Mas aí eu entendo, esse comportamento dela foi muito ruim para mim. Eu não quero mais passar por isso. Você percebe a diferença? É o comportamento, não é a pessoa. É o que ela faz, não é ela. O que acontece nos relacionamentos é isso. Você se casa com uma pessoa porque você gosta dessa pessoa. Só que ela vai fazer besteira. E essa ação é o problema. Se você casou com ela é porque tem muita coisa legal nela. Mas ela tem comportamentos que vão te machucar. E esses comportamentos, eles precisam ser trabalhados, eles precisam ser conversados, eles precisam ser discutidos para que esse casal possa crescer juntos. Tá claro isso? Então, você vai começar a prestar atenção. Eu estou magoada, eu estou sentida, eu estou machucada. Não é a pessoa, é o que ela faz. Não é o ser, é a ação. Se você começar a colocar isso como um hábito, você vai ter muito mais facilidade para liberar perdão. É isso que a ciência mostra. E isso, o perdão, ele acaba sendo uma consequência desse comportamento. E você, a partir de hoje, com esse conhecimento, não dá para você continuar repetindo a mesma história. Você começa a entender que é possível você lidar com situações ruins de uma maneira diferente. A maioria das pessoas não sabe o que fazer. Você começa a saber. Só que você precisa praticar. E o que é bacana? Cupins, pequenos cupins, pequenas falas, pequenas situações. Você sentiu? Não deixa passar. Ou espera baixar e volta e fala. Gláucia, aquele tom que você usou comigo não foi legal. Eu estou falando do comportamento, eu não estou falando dela. Crianças têm mania de falar, você é uma chata. Não, por exemplo, em casa, meus filhos são doutrinados. Epa, peraí, ele não é chato não, é esse comportamento. Ele é feito em imagem e semelhança de Deus. Mas esse comportamento realmente não pode acontecer aqui. Percebe a diferença? Eles estão desde pequenininhos entendendo, eu não toco na pessoa. Agora, o comportamento que me faz mal, a gente precisa falar sobre isso. Eu preciso que você entenda, quando você começa a praticar o perdão, não é só o teu corpo que é beneficiado. Esse relacionamento, ele começa a ser moldado, ele começa a ser lapidado, vocês começam a crescer juntos. Você percebe a importância disso? Hoje, quando as coisas começarem a acontecer, a partir de agora, quando as coisas começarem a acontecer, você é assim, não, peraí, o que você está falando? É uma pessoa pegadora como você. Mas é filho de Deus como você.
E assim como Deus perdoa todos os seus pecados, ele também perdoa os pecados do outro. Agora, esse comportamento não dá. Esse comportamento, ele é ruim. E aí, a partir do momento em que você começa a separar, o perdão, ele vem como consequência. As pessoas têm dificuldade em liberar perdão porque elas não sabem lidar com esse sentimento quando ele invade a mente delas, o corpo delas. Agora, claro, gente, parênteses aqui. Existem situações em que o desrespeito, eles vêm em forma de violência. Existem situações em que há abuso. Existem situações em que há quebra de leis. E nós vivemos numa sociedade. E como sociedade, existem leis para que a gente possa conviver de maneira, praticando e exercendo a cidadania. Então, vão haver situações em que eu vou perdoar, mas eu vou precisar me distanciar, porque a minha vida pode correr risco com essa pessoa. Perdoar não significa que eu vou zerar e vou voltar a ter o mesmo relacionamento. Não é isso. Claro que nós estamos falando de cupins e nós estamos falando de situações traumáticas. A prática do perdão que eu estou trazendo aqui para vocês é dia a dia. São situações que acontecem, são desentendimentos que acontecem, e a Bíblia é clara, é importante que você perdoe. E você volta a conviver mutuamente. Mas existem situações em que você vai perdoar, mas você vai precisar permanecer distante. Tá claro isso? Porque existem situações em que, perante a lei, as pessoas vão precisar cumprir o descumprimento da lei. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Isso aqui é muito sério. Porque eu vejo algumas pessoas, não, eu tenho que perdoar, e eu perdoo e continuo apanhando. Peraí, o que é isso? O que essa pessoa está fazendo? Existe uma hierarquia. É amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quando eu estou em relacionamento íntimo com Deus, eu consigo perceber o que é saudável e o que é tóxico, adoecedor, doentio. E eu me protejo. E eu protejo os meus filhos e eu protejo quem for de situações abusivas. Tudo certo? Agora, a ciência para aí. Vamos para a prática. Não é à toa que durante séculos o perdão ele ficou específico para dentro de um ambiente religioso. Tira religião, fala cristão, espiritual. Porque por mais que a gente tenha todo esse conhecimento, por mais que o conhecimento ajude a gente a racionalizar, por mais que o conhecimento torne didático para a gente, entender como é que a gente pode ligar, como é que a gente pode fazer a sequência, ligar os pontos, eu sei que sem Deus é muito mais difícil a gente colocar isso em prática. Só que quando a gente vai para a Bíblia pega pesado. Que aí, vamos lá, gente. Vou pegar a Gláucia de novo, tadinha. A Gláucia vai e me irrita. Tá, Simone falou, vou perdoar a Gláucia. Aí no outro dia a Gláucia vai e faz a mesma coisa. Falei, tá achando que eu sou boba? Não, não dá. E aí vocês lembram da história, gente? Na época de Jesus, com os discípulos, a mania lá, a história era que eles perdoavam até quantas vezes? Quanto, pastor Nelson? Até quantas vezes eles costumavam? Calma. Eles tinham uma história de que perdoavam até 3, 4 vezes, e aí o Pedro chega e fala assim, e aí, quantas vezes eu vou perdoar? Porque ele já estava querendo tirar vantagem já. 3 vezes? Ele nem falou das 3 vezes. Até 7 vezes? Tipo assim, já sou bonzão, porque eu estou perdoando 7 vezes. E aí o que Jesus fala para ele? O que está escrito, gente? Não te digo que até 7 vezes, mas até... Vamos lá, quem é bom em matemática aí? Quando a gente fala 490, gente, aí tem gente que fica contando até chegar em 490. Não, não é isso. O que ele está falando é que a prática do perdão, ela precisa ser algo frequente,
diário na tua vida. Mas vamos lá. Olha o que mais a Bíblia fala. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, ou seja, se você estiver cantando, levanto as mãos em oração, você está cantando, você está louvando, só que aí, o que está falando? E ali, porque Deus ele vai acusar, ele vai falar, ele vai cutucar. Você está pedindo para Deus dirigir tua vida? Ele vai fazer isso. E aí, se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, o que está falando aí, gente? Deixe a sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Vocês sabiam que existem igrejas que não crescem, que não se desenvolvem, porque existem picuinhas entre os irmãos? Tem uma situação muito forte, uma experiência que eu vi. 2 líderes, elas haviam brigado 1 ano sem se falar. E aí houve a Santa Ceia. Uma não tinha ido, na verdade elas não tinham ido na primeira Santa Ceia, nessa estavam as 2. E o pastor fez um sermão maravilhoso. Um sermão de realmente você se conectar, porque Deus é bom, Ele é bom demais, Ele tem um amor infinito por nós. Ele chega a ponto de deixar 99 ovelhas e Ele vai atrás de você, porque não existe pecado, não existe distância. É um amor absurdo que Ele tem por nós. E aquilo tocou profundamente o coração delas. E elas, publicamente, se levantaram e se abraçaram. E aquilo comoveu aquela congregação inteira. Final de semana seguinte, mais de 10 batismos foram realizados naquela igreja. O que a gente está fazendo? A vida é breve demais. A gente está vendo a ciência mostrando para a gente, de maneira racional, como é que você pode lidar com perdão. A gente está vendo o que a Bíblia fala. Por isso que eu perguntei, você usa a Bíblia como um guia realmente para a tua vida? Porque a Bíblia está falando para você perdoar. E olha só, quando você lê esse verso aqui, o que você entende? Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Está tendo uma condição? Se sentiram um condicionamento aí? Percebe? Por que ele está fazendo isso? Porque ele é mau? Não, é porque ele sabe que o perdão liberta. O perdão ele traz cura. O perdão ele salva relacionamentos. Ele está fazendo isso porque ele sabe que isso é bom para você. Sabe quando 2 irmãos estão lá meio bravinhos e o pai e a mãe falam, pede perdão, se abracem. Porque eles sabem que esse relacionamento ele é importante demais para essas crianças. E é isso que ele está fazendo com a gente também. Inclusive, ele coloca na oração, a oração modelo. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós. É uma ordem, gente. Ele está dando uma ordem para a gente. Ele está dando uma ordem. Perdoe, perdoe, perdoe. Porque isso vai sanar suas feridas. Isso vai fazer com que os seus relacionamentos vão para outro nível. E eu pergunto, você vai continuar insistindo na tua mágoa? Você vai continuar dando ouvido para esses pensamentos, para esses sentimentos? Ou você vai começar a colocar em prática o que Deus está dizendo que é bom para a tua vida? Porque Deus é muito bom. Ele é bom demais. E Ele sempre sabe o que é melhor para a gente. Sabe o que me chama a atenção? Jesus, ele foi o nosso maior modelo. Ele tinha como hábito a prática do perdão. Lembra da mulher pega em adultério? O que ela fala? O que ele fala? Os seus pecados estão? A mulher samaritana, quando ela teve encontro com Jesus, ela saiu falando para todo mundo. Ele falou tudo de mim e mesmo assim ele me perdoou. O que ele fez com Zaqueu? Perdoou. Até na cruz. Ele estava morrendo, mas ele estava lá, as pessoas zombando. E ele disse, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Era uma prática diária, o perdão na vida de Jesus. E ele veio para mostrar que é sim possível a gente colocar isso em prática na nossa vida.
composto químico que me chama muita atenção, que ele diz sobre a molécula. O que é molécula? É a quantidade de átomos. Existe uma quantidade máxima de átomos para a gente colocar numa molécula. Se você colocar mais que o limite, essa molécula vai entrar em colapso. E aí, o máximo de átomos para a gente colocar começa com o prefixo per. Então, permanganato significa que ele já está com a capacidade máxima de moléculas. Peróxido significa que ele está com a quantidade máxima de átomos. Significa que você inseriu o máximo de átomos. Então, o limite máximo é o prefixo per. Uma coisa pode estar feita, mas ela também pode estar perfeita. Chegou no máximo, não dá mais. Você pode seguir, ou você pode perseguir. Você pode persistir. Você pode permanecer. Per é o nível máximo. Agora, quando a gente vai para o amor de Deus, o amor, ele é o oposto do egoísmo. E o exemplo máximo do amor de Deus por nós foi quando ele deu a sua vida para nos salvar. Amor é entrega, é doação. Então, se você quer amar em grau máximo, ou seja, se você quer doar em grau máximo, você perdoa. Hoje, você tem a chance de virar a página. E nós vamos fazer isso juntos. Quando você vira a página em relação ao perdão, você entende que você vai ser bondoso e compassivo uns para com os outros. Qual é a palavra aqui, gente? Perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. A Melissa era uma garotinha de 10 anos. Os pais eram missionários. Eles foram morar em Micronésia, em Palau. Pai, pastor, a mãe, o irmão mais velho de 11 anos de idade. Eles estavam lá há mais ou menos 1 ano e meio. Não tinha dado ainda 1 ano e meio. Era 21 de dezembro, estava tudo sendo preparado para o Natal. Aquela comunidade, aquela região que eles estavam, todo mundo amava essa família. Eles eram muito dóceis, muito queridos, eles eram amados. Mas no dia 21 de dezembro, entra uma pessoa, mata o pai, a mãe e o irmão. Ela fala que ela acorda com um barulho e quando ela chega, ela vê os pais e o irmão deitados. Esse bandido ainda pega essa menina. Ele fica 24 horas com ela. E ele joga essa menina no ribanceiro, achando que ela estava morta, mas ela estava viva. E ela conta, ela não sabe como, mas ela sobe, chega até a rua, e era um lugar que não tinha ninguém, era um lugar ermo. Ela fala assim, era impossível passar alguém lá, mas de repente um carro se aproxima. E ela faz sinal. E um lindo casal, segundo ela, extremamente amável, pegou essa menina, levou para o hospital, e ela começou a receber os tratamentos necessários. Ela falou que ela nunca mais viu esse casal. E ela tem certeza que são anjos. 28 de dezembro. Alguns dias depois, essa família inteira estava sendo enterrada. Comoveu a cidade inteira. Inclusive o presidente daquele país, ele assistiu pessoalmente aquele velório. E a avó paterna, a mãe do missionário, disse publicamente, a televisão estava todo mundo filmando, e ela disse que ela perdoava aquela pessoa. E ela convidou a mãe da pessoa que matou, e ela falou, eu preciso que você se una a mim, para nós orarmos juntas por ele. Que isso? As pessoas se comoveram, as pessoas olharam para aquilo, e ela pregou para todo aquele povo que estava lá. Passou o tempo. A Melissa, ela resolveu também ir lá na prisão para falar com ele. E olha o que a Melissa escreve para a gente. Eu creio que a cura e o perdão caminham de mãos dadas,
Quando você perdoa, a cura vem logo em seguida. Aprendi que perdoar não significa necessariamente esquecer. Perdoamos e continuamos nos lembrando do que ocorreu, mas não mantemos mais nada contra a pessoa que nos feriu. Certamente não é possível perdoar alguém se você não pedir a Deus que coloque o perdão dentro de você. O perdão não é algo que ajuda apenas a pessoa perdoada, também é algo que faz bem a quem perdoa. Literalmente, é como se você tirasse um fardo dos ombros. Essa pessoa se converteu, se tornou cristão, está preso até hoje. Prisão perpétua. Ele não sai, ele não tem direito a sair. Mas o que aconteceu foi tão forte que não foi só uma cura. Essa situação acabou impactando também outras, milhares de pessoas. Porque é isso que acontece. Quando você começa a ficar bem, não é só a tua vida que é impactada, não é só o teu livro que é impactado, você impacta a vida de outras pessoas. Eu fico pensando, que amor absurdo é esse de Deus? Que Ele mexe com a gente a ponto da gente fazer coisas que racionalmente não tem explicação. Mas é isso, é um amor ousado, impressionante. E Ele deu a vida dele para perdoar todos os nossos pecados. E quem sou eu para não perdoar o próximo, que é tão pecador quanto eu? Eu não posso comprar o amor de Deus. Eu nem mereço esse amor. Mas Ele se entregou para que eu possa desfrutar de uma vida de paz. Raquel vai cantar uma música agora. E você vai pegar essa folha e você vai colocar o nome da pessoa que você sabe que você precisa se libertar. E eu não falo da pessoa. Você não precisa nem colocar o nome dela, desculpa. Você vai colocar a ação. Você pode colocar. Foi uma fala que eu tive. Foi um comportamento que aconteceu. Foi uma fala. Foi uma situação específica. Você não precisa dizer o que é. Mas aquela fala me machucou demais. Ou aquele comportamento me machucou demais. Você vai escrever isso agora. E a gente vai pegar o livro novamente. Você vai rasgar isso. E você vai colocar aqui. Está começando, só começando o processo. E Deus, que é tão, tão, tão bom, Ele vai terminar de completar a obra na tua vida. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Você não tem caneta? Não precisa escrever. Deus sabe. Simbolicamente, você vem com papel em branco e está começando o processo. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim.
Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, amor de Deus. Amém. É impressionante, incrível e ousado esse amor dele pra gente. E quando ele vem, ele invade e ele traz paz. A gente está começando um processo de cura agora. E às vezes vai ser necessário a gente buscar ajuda. Mas a gente não vai mais permitir que essa mágoa cresça e crie raízes na gente. Porque nós somos libertos em Deus. Querido Jesus, estamos aqui na tua casa. O melhor lugar para estarmos hoje. E eu te imploro, Senhor, trabalha a nossa mente, trabalha o nosso interior. Ajuda-nos a enxergarmos que é impressionante, é ousado, é incrível. O Senhor é bom demais pra gente viver uma vida aquém, porque a gente está preso a mágoas. Eu te imploro, Senhor, traga paz para o nosso interior. Ajuda-nos a colocarmos a prática do perdão como algo rotineiro na nossa vida, para que a gente verdadeiramente possa viver os teus planos para a nossa vida. O que as famílias mais precisam é de perdão. Não existe família que possa sobreviver sem o perdão. E eu te imploro, Senhor, traga cura para cada um desses lares. Obrigada pelo privilégio que ainda temos de te servir livremente. Em teu nome, amém. Obrigada, Raquel. O meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Que essa não seja uma realidade nem na tua e nem na minha vida. Amém?